Fala, torcida do Fogão, fala galera, boa tarde para todo mundo, sejam todos muito bem-vindos ao canal do Anderson Mota. Vamos falar do Botafogo de Futebol e Regatas. Cara, desde ontem à noite o Textor movimentou o futebol do Brasil. Textor disse que em 30 dias saberemos o que aconteceu no Campeonato Brasileiro do ano passado. Ele afirma que ele tem provas muito fortes de manipulação. Isso foi um furdunço desde ontem à noite. A Abrafute já se meteu, a NAF já se meteu, né? Engraçado que eles, em momento algum, eles apoiam a investigação. Porque se fossem associações sérias, não, vamos investigar. Se acontecer alguma coisa, Textor, nós vamos investigar com você. Porém, se você não tiver prova nenhuma, aí é outro departamento. Não, eles querem banir o cara sem saber o que aconteceu. Então, a gente sempre desconfia disso. Só que é aquilo. O John Textor, ele conseguiu o que ele queria. Ele tem que bancar. Era estranho, né? Ele reclamar em dezembro disso, pra caramba. Em janeiro pra caramba. Até os botafoguenses já não aguentavam essa reclamação do Textor sobre isso. Então, realmente, ele deve ter uma prova muito forte sobre o que aconteceu ano passado. Como é que tá essa situação, Anderson? Cara, explica pra gente. Nós vamos explicar isso tudo aqui, perfeito? Mas também tem notícia bacana. Olha só. Rizek revela que John Textor prometeu trazer treinador de nível grande de clube europeu para o Botafogo. Cara, ele não tá brincando. Ele não veio para brincar no Brasil. Ele quer fazer o Botafogo uma grande potência. Perfeito? Uma grande potência. Só que, primeira retaliação da CBF com o Botafogo, interino do Botafogo, o Fábio Matias é bem avaliado na CBF para substituir Ramon Menezes na seleção. Será que nós vamos perder o Fábio Matias? Cara, nós vamos falar isso tudo agora aqui no canal do Anderson Mota. Meus amigos, muito obrigado pela moral, muito obrigado pelo carinho. Se inscrevam no canal, me ajudem a chegarmos aos 51 mil inscritos. Deixa o teu like, deixa o teu joinha. É através do teu like que mais botafoguenses conhecem aqui o conteúdo do canal do Anderson Mota. Vamos começar sobre o imbróglio. Olha aqui. John Textor queria essa exposição. Morderam a isca. Diz Rizek após repercussão de entrevista com denúncias de corrupção da arbitragem. O John Textor revelou na última quarta, ainda no estádio Newton Santos, que a arbitragem brasileira, com gravações de árbitros reclamando de terem suas propinas não pagas. O apresentador do Seleção Sport TV, o Rizek, explicou que a entrevista foi um caso pensado e cumpriu o objetivo do norte-americano. O que posso assegurar é que ele queria essa exposição para divulgar as coisas que ele entende serem estarrecedoras, bombásticas. Não foi feito do nada. Se ele realmente vai comprovar o que ele acha que tem, são outros 500. Ele queria essa exposição que teve. Após a entrevista de John Textor, STJD, Abrafute e a NAF se pronunciaram. E as entidades que regem a arbitragem fizeram ataques ao empresário norte-americano. Segundo Rizek, eles morderam a isca. Morderam a isca do Textor. Desde o ano passado vem informando que ele subiria o tom nesse assunto, escreveu Rizek. Minutos antes, prometendo dar mais detalhes. Simples. A NAF debochava dele, a Abrafute debochava dele e o STJD simplesmente não queria abrir inquérito e debochava do Textor. A repercussão foi tão grande que o STJD está sendo obrigado a abrir um inquérito sobre isso. Aí eu fiquei sabendo,
Claro, em conversas com pessoas do Botafogo, que tem muita gente com medo nesse momento. Cara, ele mexeu no vespeiro. Mexeu no vespeiro. Agora isso daqui. Ó. John Textor do Botafogo tem em mãos áudios de árbitro dizendo ter recebido propina. Apresentador do Seleção Sport TV, o André Rizek, revelou na tarde desta sexta que John Textor, de fato, tem um áudio de um árbitro de futebol reclamando que recebeu propina. O jornalista, no entanto, disse não ter maiores informações sobre a gravação, que será encaminhada à justiça. Ainda não sabemos que ele tenha a prova. O que eu sei é que ele tem esse áudio, que um juiz desse aí, que campeonato é esse? Que ano é esse? Como ele conseguiu? Quais circunstâncias? Não tenho ideia. Ele tem um áudio. Detalhes ele vai mostrar no tribunal. Claro que ele queria chamar a atenção e exibir o áudio. Na cabeça dele, como o STJD não quis analisar, ele considera provas robustas de manipulação, agora ele tem mais uma chance, porque o STJD o intimou a levar o material que ele tem. Eu tenho certeza de que bobo ele não tem nada. Ele é um empresário de mídia. Ele deu uma declaração na quarta e ele não queria deixar escapar. Ele queria que isso se tornasse público, afirmando ter em mãos o material de um árbitro dizendo que recebeu propina. Pode não ser nada. Pode ser um juiz de várzea, falando de um caso de 2006. O que temos é que o Textor foi processado criminalmente por acusar um crime de corrupção no futebol brasileiro. Agora ele está colhendo provas para demonstrar o que ele afirmou. Esse áudio vai dar em alguma coisa. Agora vamos saber mais detalhes porque o STJD quer o áudio. Em outro momento, o Rizek deu a entender que sabe do conteúdo do áudio. Olha aí, hein? Esse áudio não tem nada falando algo do tipo roubei o Botafogo, ajudei o Botafogo. É um áudio. Você ouviu o áudio? Perguntou o Eric Faria. Digamos que não posso entrar nesse grau de detalhe. Sei que existe um áudio de um juiz que recebeu uma propina. Existe um áudio sim. Esse áudio é sobre a Série A, Série B, Série C. Que ano? Não faço a menor ideia. Pode ser uma bomba ou pode ser absolutamente nada. Cara, na boa, mexeu no vespeiro. Simples, tá? Agora, vamos parar de falar que isso é chororô do texto. Vamos parar. Tá vendo que o cara tem uma prova, pô? O cara tem uma prova, irmão. Sempre queríamos um cara que defendesse o Botafogo. Sempre queríamos um cara que brigasse pelo clube. O cara tá fazendo. Vamos apoiar, independente, vamos apoiar. Porque se o Textor fosse do Flamengo, se o Textor fosse do Fluminense, se o Textor fosse do Vasco, os torcedores lá estariam apoiando o cara. Se o Textor fosse torcedor do Corinthians, os torcedores do Corinthians estariam todo mundo apoiando o cara e só o botafoguense quer desdenhar disso. Não, vamos apoiar o cara. Vamos apoiar, perfeito? É lógico, ele tem que provar. Ele tem que provar. Nós vamos apoiar, mas ele tem que provar. Vamos ver, vamos torcer. Agora o medo é, se não for nada, teremos retaliação. Se não for nada, o Botafogo pode perder pontos no SJD, pode cair de divisão, pode não disputar Libertadores. Ele pode ferrar o Botafogo? Essa é a nossa pergunta, tá? Botafogo não corre risco de ser punido pelo STJD, se as provas que John Textor diz serem consideradas inconsistentes. O Botafogo não corre risco de punição no STJD, caso o órgão considere inexistente as provas de John Textor. Diz ter corrupção na arbitragem brasileira, explicou o Globo. O tribunal já abriu um inquérito para investigar o caso. De acordo com a reportagem, a finalidade do inquérito é apurar a possível existência de uma infração disciplinar. Quem seria o árbitro gravado no áudio que o Textor diz ter? Se o STJD concluir que as provas são concretas e identificar quem é o personagem das gravações, o procurador-geral do órgão, o Ronaldo, irá determinar o oferecimento de denúncia contra quem praticou a infração. Caso contrário, o caso será arquivado. Caso as provas sejam consideradas inconsistentes,
John Textor pode ser punido pelo STJD com multa ou suspensão. Quem pode tomar a punição é o John Textor. Mas lógico que sabemos que o Botafogo vai ter uma punição velada. Claro que vai, tá? Claro que vai. Mas é aquilo. Vamos torcer para essa prova ser forte e ser consistente. Irmãos de camisa, olha isso daqui. Interino do Botafogo, Fábio Matias, é bem avaliado na CBF para substituir Ramon Menezes. Técnico interino, o Fábio Matias é um dos cotados para assumir o cargo de técnico da seleção brasileira. Cara, eu não tinha lido a notícia ainda. A informação é do Vene Casagrande. Porra, Vene, você tá de brincadeira, cara. Tu tá sempre botando notícia contra do Botafogo nas vésperas. Beleza? Gente, ó, diz o Vene, ele é muito bem avaliado para assumir a vaga do Ramon. Na categoria de base, não seria surpresa se o Rodrigo Caetano tentasse a contratação dele. Perfeito? É o que o Vene fala. E, sinceramente, pode ser verdade, pode ser mentira ou pode ser meias verdades. Correto? Mas vamos falar uma coisa de credibilidade. Anderson, e o técnico do Botafogo? E o técnico do Botafogo? Rizek revela: John Textor prometeu trazer treinador de nível grande de clube europeu para o Botafogo. André Rizek, apresentador do Sport TV, conversou com John Textor e revelou a intenção do norte-americano em relação ao novo técnico do Botafogo. O clube está com Fábio Matias como interino após a demissão de Thiago Nunes. Ele disse que vai trazer um técnico com nível europeu. Não diz que já trabalhou em clube europeu, mas que tem nível de grande clube europeu. É promessa que ele fez. Se vai cumprir ou não, eu não sei. O apresentador contou que o Textor novamente admitiu arrependimento pela saída do Bruno Lage. Conversei com ele ontem. Me autorizou a tornar público que está muito arrependido de não ter segurado a onda do Bruno Lage. Ele falou o seguinte, que lamenta muito o fato de ter desmanchado toda a cultura de jogo, a filosofia, a rotina, a mentalidade vencedora que Luiz Castro criou. Ele adorava o trabalho do Luiz Castro e se arrepende de não ter dado suporte ao Bruno Lage. Entende que o Lage errou muito na comunicação e que ele deveria ter segurado a onda do treinador, coisa que ele não fez. Quando eu falo com vocês que as fontes do Rizek são Tário e é o próprio Textor, tá aí, ele conversou com o Textor ontem, beleza? E o Textor falou que vai trazer um treinador de nível europeu. Agora a gente não sabe se vai ser realmente um europeu ou pode ser um sul-americano que já trabalhou na Europa há vários e vários anos. O que sabemos que não será brasileiro, correto? Meus irmãos de camisa, hoje a nossa live às 19 horas. Essa live vai pegar fogo, hein? Vamos falar muito do Botafogo de Futebol e Regatas. Espero vocês hoje às 19 horas. Antes de sair, deixa o teu like, deixa o teu joinha e deixa a tua inscrição, beleza? Grande abraço, saudações alvinegras e ó, fui! Valeu, galera!